Opa, fala pessoal, tudo bom? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. Nesse vídeo aqui eu gostaria de trazer aí uma das novidades do C Sharp 14, né, o Extension Members, né, que é uma evolução ali do que a gente já tinha com Extension Methods, que é a maneira trivial ali e a maneira tradicional que a gente utiliza para declarar extension, métodos de extensão. Mas bom, se você não me conhece, sou o Wilson Neto, né, sou Microsoft MVP com tecnologia de desenvolvimento e também com .NET, e também, bom, atuo na área majoritariamente com .NET há aproximadamente 15 anos aí, já na engenharia de software, passando por diversas empresas, tanto do Brasil quanto internacionais. E bom, bora lá então falar um pouquinho. Como você já deve estar sabendo, né, na semana passada, a .NET Conf 2025 foi lançado o .NET 10, né, e com ele o C Sharp 14 também. Já é o release final, né, então não é nenhum release candidate, já é o release final. E com isso veio bastante novidades do C Sharp 14 e do .NET 10, que são as novidades que eu quero trazer aqui. Vou fazer uma sequência de vídeos, né, eu vou focar em cada novidade, em cada vídeo. Então não vai ser um vídeo muito grande com todas, mas sim alguns vídeos com cada uma, né, e até caso alguém queira fazer um recap depois de uma novidade específica, pode vir e ver o vídeo ali específico, né. Eu vou cobrir a maioria, mas a maioria focada em C Sharp e também no framework, né, que no fim o framework trouxe mais evoluções com as minimal APIs. Eu não vou abordar muito a questão do Xamarin, do MAUI ou mesmo do Aspire, porque eu não tenho tanta familiaridade, não uso no meu dia a dia, então vou trazer o que eu uso no dia a dia e o que eu, né, acredito que eu consiga contribuir aí e consigo dar uma opinião um pouco melhor, beleza? Então, vamos lá, vamos para o nosso Extension Members, que vai ser o primeiro vídeo aí de alguns que a gente vai trazer. Provavelmente eu vou colocar os links dos próximos aqui embaixo também, conforme eu for lançando, né? Mas provavelmente esse vídeo aqui ele vai estar sendo parte de uma playlist que você clicar nela, você vai ver todos os próximos. Belezinha? Bora lá então. Vou ficar pequenininho aqui no canto. E, bom, eu vou criar aqui uma classe que ela não vai ser necessariamente como eu faria ali num projeto real, mas é algo que vai dar para a gente trazer, enfim, mostrar, vai dar para mim mostrar as novidades, né, e como utilizar. Então, né, não fiquem muito, né, pô, mas esse exemplo é um exemplo bem bobo. Mas na verdade eu vou focar mais no que a gente pode fazer, né? Porque talvez trazer um exemplo concreto do mundo real vai acabar sendo um overload de questões de domínio e não é o caso aqui, ok? Então eu vou criar aqui um record person, pessoa, e esse carinha, ele vai ter o first name e o last name, first name e last name, beleza. E digamos que eu gostaria de ter o, o nome completo dessa pessoa, né? Então eu poderia criar um extension method para pegar o nome completo, é isso que a gente vai fazer. Vou só criar aqui uma pessoa então. Person, igual a new person. Esse cara aqui, ele pode se chamar Wilson Neto. Ok. Eu venho aqui então, vamos seu right line. Bom, por enquanto eu vou deixar assim, né, printando só a pessoa. Se eu vier aqui, ele já trouxe, né, primeiro nome, segundo nome, belezinha. Então, como eu falei, eu queria um extension method aí para pegar o nome completo, né, e eu vou utilizar um extension method, talvez porque eu não tenho acesso à classe, né, eu não posso mudar a classe, ou não faz sentido mudar isso na classe. Então vamos lá. Até então, para definir um extension method, a gente precisava de uma classe estática. E aí, né, eu poderia também aqui definir person extensions, na real. E aí eu também precisaria de um método estático, na verdade, opa, public static. Esse carinha, ele vai retornar uma string, get full name, ok. Aqui ele até que preencheu ok. E aí, posso vir aqui então e retornar os dois, que vai ser, opa, person first name e person last name. Ok, person last name. Ok, então eu tenho agora o meu get full name, eu posso vir aqui, console write line, person, get full name. Então se eu executo, agora a gente já vê a pessoa e o nome completo, ou seja, eu trouxe o nome completo certinho, e até então era assim o que a gente fazia, ou ainda é, né, ainda funciona dessa maneira, mas eu poderia
criar com a maneira nova, que veio no C Sharp 14, que seria extension, extension. E aí aqui eu passo o tipo, né, que vai ser o meu tipo person. E aqui eu consigo fazer algumas coisas legais, né, que seria definir o método. E não precisa mais ser estático, então, porque uma vez que eu fiz aqui, ele já sabe que vai ser dentro desse person, e ele já entende que o this vai ser esse person aqui. Então agora eu posso fazer public get full name, esse carinha vai me retornar esse carinha aqui. Talvez ele esteja reclamando porque esse cara está conflitando. Oh, também eu esqueci de colocar aqui o string, né? Agora sim, provavelmente ele está reclamando, né? Já tem um cara com essa assinatura. Eu vou colocar um old. Então, ok. E você pode ver também que ele não reclama de ter as duas maneiras até na mesma classe, né? Continua sendo válido a maneira como a gente já faz, a maneira tradicional, só que agora a gente pode utilizar a nova maneira. Então você não precisa migrar tudo para a nova maneira, você pode começar a utilizar e depois ir migrando aos poucos conforme necessidade. Ok? Então agora a gente tem o get full name aqui e ele vai funcionar igual. Se eu vier aqui, executei e continua funcionando certinho, igual estava antes, né? Isso é bem legal. E aí, como eu falei, a gente tem o extension member, né? O member é o nome, porque a gente pode fazer agora também, por exemplo, public string full name, e o full name vai ser esses carinhas aqui. Então eu posso definir não como método, mas sim como propriedade, né? Aquele tipo de propriedade que eu já passo uma lambidazinha ali para resolver, mas ainda assim é um membro, então eu consigo vir aqui e fazer isso. Então se eu rodo esse cara, se eu vejo aqui, ele trouxe, né, a mesma coisa. Eu vou fazer o seguinte, né, para a gente conseguir ver aqui, get full name e o get full name old. Então a gente vê que todos eles estão funcionando igualzinho. Eles estão funcionando, né, nenhum está conflitando com o outro. Isso é bem legal. Então, bom, olhando aqui esse método que é exatamente análogo a esse aqui, eu não precisei do static, que eu precisava aqui. Eu ainda preciso de uma classe estática para ser a base, né, para os extensions. Porém, já facilita um pouco aqui, fica um pouquinho mais legível, pelo menos na minha opinião, né? Eu tirei esse this, eu jogo ele para cima, então vai ser os extensions referente ao person. Eu consigo também definir outro extension aqui embaixo, e esse é o outro extension ser para string ou para algum outro tipo. Isso é bem legal. Uma outra coisa também, vamos dizer bom, a minha pessoa aqui, isso aqui é o sistema de registro ali de atividades e eu consigo também colocar aqui, ah, não atividades, mas vamos dizer compras, né? Colocar aqui também as últimas compras que ela fez, né? Então é um histórico ali de um e-commerce e eu consigo puxar as últimas compras dessa pessoa. Mas aí, claro, vai ser algo bem, né, bem bobinho aqui, purchase. E aí esse purchase ele só tem uma string com o nome do produto. Isso. Não precisa do preço não, só o nome do produto, só para exemplo. E aí nesse cara aqui eu tenho uma lista, né, de purchases. Ok? São as purchases. Ok. Então, quando eu defino esse cara aqui, agora ele vai reclamar. Eu preciso passar um arrayzinho vazio. E bom, que ele está reclamando, provavelmente ele vai pedir para eu colocar o tipo interno, ok. E agora ele ainda reclama. Tá, abstrato porque eu ainda não utilizei, mas eu vou utilizar, então não precisa. Certo, esse aqui também ele está reclamando aqui para eu colocar interno, ele sempre pede para colocar. E é bom também para ficar bem explícito, né, que esse cara está sendo utilizado somente aqui. Mas ok, então eu tenho isso. E por que eu criei esse carinha? Porque eu queria demonstrar também algo que agora a gente tem, que é o overload de operadores, né? Digamos aqui que essa primeira pessoa aqui, ela fez uma compra ali, purchases, add, e aí esse cara comprou um notebook. Certo. Ah, verdade, né? Eu criei o carinha já. Ok. Comprou um notebook ali. Eu acho que aqui ele vai pedir para eu
especificar o tipo, ficar mais claro, com certeza. Mas bom, e aí digamos que eu tenho um outro registro também, person 2, na verdade esse cara, ele até pode copiar o na verdade não, vamos criar um cara novo, né, e aí só para exemplificar, por exemplo, sei lá, no sistema foi cadastrado esse cara aqui e esse cara aqui, né, por engano, acabou ficando 2 carinhas, 2 registros, e nesse segundo aqui foi cadastrado a compra que esse cara depois voltou, tinha comprado um notebook, foi lá e comprou um teclado, keyboard. Então, eu tenho esses 2, né. E digamos que eu gostaria de unificar eles, né, então eu poderia vir aqui, eu tenho o person, só que, poxa, foi descoberto lá que no sistema, né, esses 2 cadastros eles pertencem à mesma pessoa, algo que é comum, e aí a gente tem que fazer o merge. Então, a gente isso tudo que eu fiz, né, foi só para exemplificar que a gente também tem o operador. Agora a gente consegue definir o operador como essa extensão aqui, né. Então eu posso vir aqui public, esse carinha ele vai retornar na verdade ele não precisa retornar, porque eu só vou adicionar ele nos itens, e eu posso fazer o seguinte, na verdade, o operador que eu quero, né, então void operator, o mais igual, quando eu fizer o mais igual focado em um outro usuário, user from user. Na verdade, to merge, né, to merge. Então eu consigo fazer o seguinte, vem aqui, na verdade não é user, né, é person, ok. Então eu consigo vir aqui, pegar o usuário que eu já tenho, que é o person, vou vir aqui nas compras dele, purchase, e vou dar um add range nas compras do carinha que eu quero mergear. Então, ok? Na real, eu nem precisava ter feito assim, né? Poderia ser uma expression mesmo. E aí agora eu posso vir aqui e fazer person mais igual person 2. E se eu vier e ver, esse carinha ele vai estar com os dois, as duas compras, né? Vamos lá. Tanto a compra do teclado quanto a compra do notebook. Então eu venho aqui nesse cara, e ele está com as duas compras, a compra do teclado e a compra do notebook, né. Aqui é mais só para exemplificar a utilização do operador, né. Agora a gente consegue também fazer extensões com os operadores, isso é muito, muito bacana. E um outro ponto aqui que a gente pode também brincar aqui para fazer, na verdade é o próximo ponto, né, que eu tenho que trazer aqui, que é o extension que ele não é focado na instância, também é uma novidade. A gente consegue agora fazer extensions que são estáticos, então eu só falo o tipo, eu não passo a instância desse cara. E aí eu falo o seguinte, ah, digamos que eu quero clonar aqui esse usuário, só que eu quero clonar ele zerando as contas. Só um exemplo bobo aí para a gente ter um exemplo, né? Então eu posso fazer com o cara public, ele vai retornar um person também, e eu posso chamar um clone. E aí ele vai acabar recebendo um person. E ele vai retornar o mesmo person, porém. Bom, como eu estou usando records, clonar aqui seria super, super fácil, né? Mas só para a gente trazer o exemplo. Então, eu vou trazer a mesma pessoa. Na verdade, aqui, como eu estou utilizando o if, né, ele está criando um outro objeto com exatamente os mesmos valores, porém eu estou sobrescrevendo com um purchase vazio, né? Estou zerando o histórico de compras desse cara. E tá, esse cara é estático, né? Porque agora sim eu tenho que colocar estático, porque de fato esse cara é estático, né? Diferente, antes eu precisava colocar estático aqui, mesmo que esse cara iria ser executado em cima de uma instância. Então agora, nesse carinha, eu defino ele como estático de fato. E aí ele vai criar um novo usuário com as compras zeradas. Aí eu venho aqui então e faço o seguinte: o meu clone vai ser igual a person.clone, e aí eu passo o person. E aqui eu vou console log no clone. Só para a gente ver. E de fato, né, o que a gente esperava, com certeza aqui, ele foi lá, clonou a primeira pessoa e a, né, as compras zeradas. Então não tem compra nenhuma. Enquanto que na primeira pessoa que de fato eu tinha, né,
ele zerou e retornou certinho. Mas o exemplo mesmo aqui é pela questão do clone, né? Agora eu consigo criar também um método estático da classe pessoa e não necessariamente da person extensions. De fato, eu chamo utilizar o tipo ou classe pessoa. Isso é bem legal, de fato, um método estático. E eu também consigo trabalhar com operadores aqui, né? Os operadores estáticos, por exemplo, public, static, operator, e vamos dizer o mais. Na verdade eu preciso fazer que, né, esse cara vai retornar um person também. E aí eu trago um person first, person second, e vou pegar e juntar esses dois caras, né? Então, vou, vou juntar aqui, na verdade, vou mergear as compras, né? Digamos que aqui também é parte do merge, é algum tipo de operação de merge ali das compras. O primeiro aqui é o base, base person. E o segundo, de fato, né, é o carinha que eu vou mergear, então eu só venho aqui e faço a mesma coisa, né? Aqui também, só para questão de exemplo, né, eu poderia fazer bem rápido aqui. Na verdade, ele até achou que eu ia fazer o clone, mas na real não. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o base person, with, e aí aqui eu vou só colocar as compras de ambos, né? Purchase, e aí eu pego as compras do primeiro, base person, e as compras do segundo. Opa, na verdade são as compras, né? Purchase. Ok, então aqui o que ele está fazendo é criando um terceiro objeto, onde a base dele é o primeiro, porém as compras são um merge das compras de ambas as pessoas, né? E aí eu posso vir aqui, e aí seria praticamente como eu fiz aqui, né? Para juntar os dois, mas seria como se eu tivesse um var merge person igual a person e person 2. E se eu executar esse carinha, eu vou ver que o merged person aqui, ele de fato está com três, né? Que são o notebook, o keyboard e o keyboard. Ah, até, ele fez isso porque eu fiz o merge, né, no person 1 aqui, e depois eu fiz de novo, né? Deixa eu tirar esse primeiro aqui, porque ele acabou duplicando, né? E aí até algo no sistema real, né? Quando for fazer um merge, tem que ficar bem esperto. Mas enfim, então se eu venho aqui, eu de fato agora eu fiz o merge da lista de compras dos dois, né? Então, bom, recapitulando o que a gente viu aqui, a gente tem o nosso a maneira nova de criar os métodos estáticos e métodos estáticos de extensão. Então, a gente consegue chamar esses métodos estáticos direto pela classe aqui, pelo tipo, isso é bem bacana, né? Eu posso também, né, fazer ou um overload, ou de fato declarar, né, algumas propriedades, alguns tipos não tem, então eu posso de fato declarar o operador, né, de adição, subtração, multiplicação e assim por diante. Eu também consigo trabalhar com a instância, né, que é o principal aí que a gente trabalha no dia a dia. Consigo agora ter as minhas propriedades, membros, né, como por isso o nome, né, ali, extension members. Também consigo, assim como eu fazia antes, só que agora de uma maneira um pouquinho mais limpa, na minha opinião, eu consigo declarar os métodos de extensão de instância normais. E também consigo definir operadores, que são os mais igual, dividido igual, né, que eu executo operações com essas focadas na própria classe, né, como a gente fez. A gente não está de fato como a gente fez aqui no estático, a gente não está criando uma outra, a gente está de fato executando uma operação ali na própria classe, né? E é isso aí. Em alguns, né, só um adendo também, talvez em alguns fóruns, em alguns materiais, você pode ver também essa maneira aqui, né, de criar os índices. Por exemplo, digamos que eu queria pegar os itens ali de compra de um usuário pelo index. Aí eu poderia fazer isso aqui, this index. Isso aqui. Só que isso aqui, por mais que ele já está definido na spec do Extension Members, ele não entrou no C Sharp 14, acredito eu, por causa de prazos, né? Tem a thread lá no GitHub, a gente consegue ver o pessoal falando, consegue até acompanhar o desenvolvimento, mas isso aqui foi uma das coisas que ficou para depois.
né, para as próximas versões da linguagem. Então, por enquanto, o que a gente tem são esses outros métodos aqui. A gente ainda não consegue fazer a questão dos índices por extension, mas com certeza a gente continua conseguindo fazer pela própria classe. E bom, é isso aí que eu tenho para hoje. Continua acompanhando aí, né? Eu vou estar soltando outros vídeos com outras novidades do C Sharp 14 e do .NET Framework aí. E a gente vai falando aí. Se quiser deixar algum comentário, né, alguma sugestão de vídeo ou mesmo alguma dúvida quanto ao Extension Member ou algo que eu falei aqui, só deixar aí. E estamos juntos aí. Abração e até o próximo vídeo. Valeu!